Olá, pessoal! Vamos iniciar aqui mais um módulo do teu curso, que é um módulo de disponibilidades, operações financeiras, o CPC 20, que fala de custos de empréstimos, e o CPC 12, que fala de ajuste a valor presente. São todos itens que estão relacionados e por isso a gente vai trabalhar tudo nesse módulo. E só para relembrar um ponto que eu já falei para você no módulo anterior, mas eu vou aqui resgatar, duplicatas descontadas, que vimos no módulo anterior, e aplicações financeiras, que vamos ver agora nesse módulo, poderiam ser trabalhadas todas essas informações no mesmo tópico de operações financeiras, porque são operações financeiras. Eu só segreguei para facilitar o teu raciocínio, para puxar o gancho de alguns raciocínios que a gente já estava trabalhando, tá? Então, é uma questão de organização, não interfere em nada no teu estudo, só para que você saiba, ok? Como esse é um módulo que a gente vai trabalhar contabilização, nós iniciamos relembrando a colinha de contabilização como fizemos no módulo anterior. E assim como aconteceu no módulo anterior, nós relembramos a colinha agora e no decorrer do módulo não voltamos para a elaboração da colinha. Então, agora que a gente vai começar a relembrar a colinha de contabilização, já anota no cantinho do teu material, para que você possa voltar e consultar sempre que a gente for fazer uma contabilização no decorrer do módulo, inclusive na correção das aulas de questões, tá? Então, anota aí essa colinha de contabilização para você relembrar e vamos aqui resgatar o raciocínio. Lembrando o seguinte, a colinha de contabilização, nós aqui temos a colinha do balanço patrimonial, das contas retificadoras e da demonstração do resultado do exercício. O balanço patrimonial, ele possui esse formato composto por ativo e passivo. Para contabilização, tem um passo a passo que você tem que seguir. Qual é o passo a passo? Primeiro, você identifica os componentes que estão sendo movimentados, onde esses componentes são registrados, se o saldo do componente está aumentando e reduzindo, e só depois disso você aplica a colinha de contabilização. E o raciocínio da colinha de contabilização é o seguinte: você precisa identificar a natureza dessa conta e aí você aplica a colinha. Vamos aqui relembrar? Ativo e passivo. No ativo, nós temos, de forma geral, contas de natureza devedora. No passivo, nós temos, de forma geral, contas de natureza credora. O que você sabe sobre essa colinha de contabilização? Sobre a contabilização de forma geral? Que sempre que você quiser aumentar o saldo de uma conta, você segue a natureza que essa conta possui. Portanto, para aumentar o saldo de uma conta de natureza devedora, você vai fazer o quê? Para aumentar o saldo de uma devedora, você debita, você segue a natureza. Para diminuir, faz um lançamento inverso e, nesse caso, credita. As contas do passivo são contas de natureza credora, e você já sabe que sempre que você quer aumentar o saldo, você segue a natureza da conta. Para aumentar o saldo de uma conta credora, você credita, e para diminuir, faz o lançamento inverso e debita. Tranquilo, né? Temos no balanço patrimonial também contas retificadoras, que são aquelas contas que têm natureza inversa do grupo, que tem saldo negativo dentro do grupo. E aí nós temos contas retificadoras, tanto no ativo quanto no passivo total. Quando eu falo passivo total, eu estou falando da composição de passivo exigível e patrimônio líquido. Nós temos retificadoras tanto no passivo exigível quanto no PL. Tudo bem? Vamos lá. Disse para você que as retificadoras têm natureza inversa do grupo, portanto, as retificadoras do ativo terão natureza inversa e terão natureza credora. E as retificadoras do passivo terão natureza inversa do grupo e, por isso, terão natureza devedora. Contas do passivo possuem natureza credora, as retificadoras têm natureza diferente, têm natureza inversa e, por isso, devedora. Tudo bem? Você já sabe que sempre que quiser aumentar o saldo de uma conta, você segue a natureza. Para aumentar o saldo de uma conta credora, você credita. Para diminuir, faz o lançamento inverso e, nesse caso, debita. Contas do passivo são contas de natureza retificadoras do passivo, são contas de natureza devedora. Para aumentar o saldo de uma devedora, você debita. Para diminuir, faz um lançamento inverso e credita. Tudo bem?
Então, relembramos a colinha das contas patrimoniais. Vamos agora para as contas de resultado, as contas registradas na DRE. Lá nós temos contas de receitas e despesas. E aqui é mais fácil porque você vai lembrar do seguinte: D de despesa para D de débito. A despesa você sempre debita. D de despesa para D de débito e a receita você consequentemente credita. Tudo bem? Essa é a colinha de contabilização, já deixa separadinha aí num cantinho e vamos agora começar a falar de disponibilidades. Relembrando aqui que já vimos o conceito de disponibilidades quando trabalhamos isso em balanço patrimonial. Então, lá no módulo de balanço nós falamos desse conceito. Vamos aqui relembrar rapidamente. Registramos em disponibilidades o dinheiro que está disponível nessa empresa. Então, o dinheiro que está ali pronto para ser utilizado. Portanto, temos aqui caixa, bancos, que é o dinheiro que consta em conta bancária, aplicações financeiras de liquidez imediata. E aqui é importante você lembrar o seguinte: o que são as aplicações financeiras de liquidez imediata? São aquelas que podem ser resgatadas em curto prazo, em até 90 dias. Então, eu consigo resgatar essas aplicações e elas estão, portanto, disponíveis para uso em até 90 dias. Elas não sofrem muitas mudanças, muitas variações de valor, ok? Essas são as aplicações financeiras de liquidez imediata. Aqui em disponibilidades, o que nós vamos trabalhar? Vamos relembrar rapidamente contabilização de depósito em conta bancária, só realmente para a gente relembrar, e aí a gente vai focar em aplicações financeiras. Lembre o seguinte: disponibilidades e contabilizações em caixa e bancos a gente vai fazer em diversos momentos no curso, porque muitas coisas passam por bancos e por caixa. Quando você registra, por exemplo, pagamento de clientes, recebimento de clientes, uma venda de mercadorias. Então, você vai registrar essas movimentações em contas bancárias ou em conta de caixa. Por isso, disponibilidades acaba sendo trabalhado em diversos outros módulos. Aqui, o foco será aplicações financeiras, ok? Porque aí, aplicações financeiras, você tem que lembrar e entender alguns detalhezinhos. Antes da gente começar as contabilizações, vamos relembrar os critérios de avaliação. Vimos no módulo anterior o que é um critério de avaliação, você está lembrado? É o critério que nós usamos na contabilidade para avaliar um componente do balanço patrimonial ou da DRE, para atribuir valor, avaliar, atribuir valor a um componente desse patrimônio. E aí, como nós avaliamos os componentes de disponibilidades? Nós atribuímos o valor que consta no documento que deu origem àquela contabilização. Então, se você está contabilizando um cheque na tua conta bancária, o documento que deu origem à contabilização, o cheque, é com esse valor que você registra. Se você está contabilizando um pagamento, você vai registrar com base no valor do documento de pagamento, boleto ou duplicata. Se você está registrando um recebimento com base na duplicata de vendas desse cliente, na nota fiscal, então, você sempre registra os valores em disponibilidades com base no valor nominal, aquele que consta no documento que deu origem a esse registro, ok? E aqui temos um detalhe que você tem que ficar atento, mas veja aqui comigo, vamos aqui dar uma olhada no material que eu preparei para você. E eu disse aqui que elas são registradas pelo valor nominal que consta no documento, ok? Dinheiro, cheques, avisos bancários, recibos autenticados de depósito e qualquer outro documento que tenha dado origem ao registro em disponibilidades, é ele que a gente vai usar para identificar o valor dessa contabilização. E aqui já é importante que você entenda o seguinte: nós temos na contabilidade alguns componentes que são registrados em moeda estrangeira. Seja um caixa, que você tem aí dinheiro disponível na entidade em dólar, por exemplo, ou uma conta bancária. Sempre que você tiver dinheiro disponível ou qualquer outro componente no seu patrimônio avaliado em moeda estrangeira, você vai registrar isso em moeda estrangeira no seu patrimônio? Aqui você tem que lembrar o seguinte: trabalhamos lá no módulo de escrituração esse raciocínio.
Aqui no país, você registra nas demonstrações contábeis os componentes do patrimônio em moeda nacional, em reais. E aí, se você tiver dinheiro disponível no seu patrimônio em dólar, por exemplo, o que você faz? Você precisa converter esse item com a taxa de fechamento do balanço, com a taxa de câmbio na data do balanço patrimonial. Então, por mais que você tenha componentes em moeda estrangeira, você sempre precisa fazer essa conversão para a moeda nacional na data de encerramento do balanço. Tudo bem? Vamos falar um pouco mais sobre isso, porque em operações financeiras vamos trabalhar aqui variação monetária com foco em variação cambial. E aí você vai aprender um pouco mais sobre isso. Por enquanto, entenda isso que eu te expliquei agora. Sempre que a gente tiver um componente em moeda estrangeira, precisamos converter para reais. E aqui em disponibilidades, vamos supor que você tenha em caixa. Como nós registramos no balanço patrimonial? Você vai ter o registro de caixa separado em caixa, moeda nacional e caixa, moeda estrangeira. Você precisa separar. Caixa moeda nacional, por exemplo, R$300, e vamos supor que você tinha um valor em moeda estrangeira e fazendo a conversão para reais na data de fechamento do balanço, você identificou um valor, por exemplo, de R$300. O teu saldo total de caixa é 600, ok? Então, veja que você precisa separar quando você tiver um componente em moeda estrangeira. É isso que eu estou colocando aqui nesse segundo parágrafo, que diz que se a empresa tiver valores de disponibilidades em moeda estrangeira, eles precisam ser registrados em subcontas à parte. A gente separa, faz a conversão para a moeda nacional e registra o saldo. Tudo bem? Vamos aqui relembrar uma contabilização simples para começar a entrar nas contabilizações de disponibilidades. Vamos esquentar aí o nosso raciocínio com essa contabilização tranquilíssima, que é o depósito bancário. Inclusive, começamos por ela para você lembrar um detalhe que eu já falei e que a essa altura do curso já não cabe muito mais você se confundir. Então, se você ainda está confuso, vamos aqui relembrar para que isso não aconteça mais. Quando a gente contabiliza bancos aqui na contabilidade, não tem nada a ver com aquele raciocínio financeiro de débito e crédito. Esqueça dele e vamos focar aqui no raciocínio contábil. Então, vamos lá. Depósito bancário no valor de R$20.000. Primeiro ponto, quais são as contas que estão sendo movimentadas nessa transação? Bom, você está fazendo um depósito bancário, então está saindo dinheiro do teu caixa, nesse caso aqui R$20.000, que será depositado em bancos. Então, identificou as contas que estão sendo movimentadas. O que acontece com o teu saldo de caixa quando você tira um valor para depositar? Diminui. E o que acontece com o teu saldo de bancos? Aumenta, você está depositando, está entrando um valor novo no seu banco, ok? Diga lá para mim, veja a tua colinha da contabilização. Caixa, um bem registrado no ativo, diminuindo o saldo do ativo, você debita ou credita? Credita, vai creditar caixa no valor de R$20.000. Bancos é um componente do ativo, aumentando o ativo você debita, vai debitar bancos no valor de R$20.000 e contabilizou aqui o depósito bancário de 20.000. Tranquilo, né? Vamos então agora começar a falar de aplicações financeiras. E aqui é importante que você entenda que você vai aprender a contabilizar dois tipos de aplicações financeiras. Aplicação financeira com rendimento pré-fixado e aplicação financeira com rendimento pós-fixado. Antes de entrarmos aqui nos rendimentos dessas aplicações, vamos entender o raciocínio da aplicação, que é o seguinte. Você tinha ali, ó, R$20.000 depositado na sua conta bancária. E você decidiu separar uma parte desse valor e fazer uma aplicação. Então, você tirou R$10.000 da tua conta bancária e separou em uma aplicação financeira. Tem, portanto, agora um saldo de R$10.000 em aplicação.
O que acontece com o saldo de aplicações financeiras? Você deposita esse valor na tua aplicação e ele vai sofrer um rendimento. Tem aí a incidência de juros de aplicação financeira. E ao final de um mês, por exemplo, essa tua aplicação já não tem mais esse valor inicial de 10 mil reais. Por quê? Porque teve um rendimento nessa aplicação. E vamos supor aqui, ó, que ao final de um mês, a tua aplicação rendeu 1.000 reais. Então, você depositou 10 mil. Um mês depois, você tem aqui, ó, 11 mil reais em aplicação financeira. Por quê? Porque teve a incidência desse rendimento de aplicação financeira. Diga para mim, esse rendimento de aplicação tem raciocínio, tem impacto de receita ou de despesa? De receita. Perceba que por causa desse rendimento, teu saldo inicial aumentou. Então, ele gera um impacto positivo no teu patrimônio, gera um impacto de receita. Então, entenda já que você vai trabalhar com receita de aplicação financeira, e essa receita de aplicação financeira pode ser chamada aqui de juros ativos, estará classificado como uma receita financeira, ok? Estamos diante de uma receita financeira que pode ser chamada de receita com aplicação financeira ou juros ativos, receita de juros, tá? Tem vários nomes, o importante é que você entenda o raciocínio. Então, você pode encontrar como juros ativos, receita de aplicação financeira, receita de juros com aplicação financeira, receita de juros, receita financeira, tudo a mesma coisa, ok? E aí, eu disse para você que nós temos dois tipos de aplicação, com rendimento pré-fixado e pós-fixado. A aplicação financeira com rendimento pré-fixado é aquela que você já sabe qual será o valor do rendimento no início, no momento da aplicação. Então, você aplicou 10 mil e já sabia que ao final de um mês, essa aplicação teria um rendimento de 1.000 reais. Você já sabia. Esse é um rendimento pré-fixado. É quando você já sabe o valor do rendimento da tua aplicação no início, no momento em que você aplica. O rendimento pós-fixado não, normalmente está vinculado a uma taxa que varia, por exemplo, a taxa Selic, e você só vai saber o valor desse rendimento ao final do mês. Então, você deposita, mas não sabe quanto vai render essa aplicação. Você só descobre o valor do rendimento no final do mês, quando esse rendimento cai na tua conta. Esse raciocínio diferente, ele gera um impacto significativo na contabilização. Vamos começar aqui com o rendimento pós-fixado. Aproveitando esse exemplo aqui que eu dei para você, aconteceria o seguinte: você depositou 10 mil reais na tua aplicação financeira, mas você ainda não sabe o valor do rendimento dessa aplicação. Então, inicialmente, no momento em que você aplica, a única coisa que acontece é isso. Você tira dinheiro da sua conta bancária e contabiliza isso como uma aplicação financeira. Então, no momento da aplicação, você debita a aplicação financeira porque você está aumentando o saldo do seu ativo e você credita bancos pela redução do teu ativo. Veja, estou tirando dinheiro da conta bancária e contabilizando como aplicação. Ao final do mês, a tua aplicação vai sofrer um rendimento. Vai acontecer o rendimento dessa aplicação. Veja aqui nesse exemplo que eu estou te dando, o que aconteceu no seu patrimônio ao final de um mês? O saldo da tua aplicação financeira aumenta. Então, o reconhecimento mensal dessa receita de juros vai gerar um aumento do teu saldo de aplicação financeira. E por isso você debita a aplicação financeira nesse momento. E o crédito? O crédito é em uma conta de resultado. Isso aqui é uma receita de juros, é uma receita financeira. E no momento em que ocorre esse rendimento, você contabiliza essa receita. Veja que eu estou creditando porque estou contabilizando a minha receita de juros. Tudo bem? Essa é a contabilização de uma aplicação com juros pós-fixado. Você só descobre no final do mês o valor do rendimento. Agora, você vai resgatar essa aplicação. Você vai tirar esse valor aqui, ó, de 10.500 e vai resgatar, o que significa que ele vai vir parar aqui na tua conta bancária. Você está resgatando essa aplicação, então o dinheiro volta para a tua conta.
Vamos entender como contabilizamos? Veja, no momento do resgate dessa aplicação, você vai registrar a entrada de dinheiro na tua conta bancária e por isso você debita. Vai registrar a saída de dinheiro da tua aplicação financeira e por isso credita, mas preste atenção. No resgate da aplicação financeira, você vai ter a incidência do imposto de renda retido na fonte. E aí você contabiliza o imposto de renda retido na fonte a recuperar, uma conta do ativo circulante. Usando esse exemplo aqui que vimos agora, como seria essa contabilização? Veja, você resgatou 10.500, mas na tua conta bancária não vai entrar 10.500, isso é o que saiu da tua aplicação. Na tua conta bancária entra o valor, por exemplo, aqui, ó, líquido do imposto de renda. Líquido do imposto de renda retido na fonte. Entra o valor líquido, lembre disso. Então, você vai debitar 10.300 na conta bancária, debitar R$200 no imposto de renda retido na fonte a recuperar e credita o valor integral da tua aplicação financeira. Nós vamos fazer um exemplo juntos aqui e vai ficar mais claro, você vai compreender melhor, vai trabalhar melhor esse raciocínio. Por enquanto, está conseguindo compreender? Está claro? Esse é o rendimento pós-fixado. Perceba que nós contabilizamos essa receita de juros ao final do mês, quando o fato gerador ocorreu. Qual é o fato gerador da receita de juros nesse caso? É o tempo passar, é o transcorrer do tempo. O tempo passou, identificou qual é o valor da receita? Contabiliza. Na próxima aula, nós vamos iniciar contabilizando a aplicação financeira com rendimento pré-fixado. Só que eu quero que agora você encerre essa aula raciocinando e tentando compreender antes de começar a assistir a próxima. E aí eu quero que você entenda o seguinte, na aplicação com rendimento pré-fixado, nesse momento aqui, ó, no momento da aplicação financeira, você já sabe qual é o valor de juros que essa aplicação vai render. Você já sabe o valor do rendimento. Então, perceba que alguma coisa vai acontecer de diferente aqui. Você já sabe qual é o valor do teu rendimento de aplicação. Mas aí eu te pergunto, você já vai contabilizar essa receita ali no momento em que você aplica? Pensa lá. E lembra que nós contabilizamos seguindo o regime de competência, que determina que a tua receita será contabilizada no decorrer do tempo, quando ocorrer o fato, nesse caso aqui, quando o período do tempo passar. Então, você vai contabilizar a receita ali no momento da aplicação? Lembra do raciocínio também que vimos em duplicatas descontadas, que tinha uma contabilização de despesa com juros quando o tempo passava. Lembra? O raciocínio é muito similar. E aí, na próxima aula, eu já começo te explicando essa aplicação financeira com rendimento pré-fixado. E para que você compreenda ainda melhor todo esse assunto, nós vamos resolver um exemplo juntos e, ao final, uma questão que já foi cobrada em prova, ok? E só para te esclarecer, esse tópico de rendimento de aplicação financeira não é algo que despenque em prova. Não. Dentro desse módulo tem assuntos que são mais cobrados, como, por exemplo, empréstimos e esses pronunciamentos técnicos que vamos trabalhar. Esses caem mais do que a aplicação financeira, mas você tem que conhecer porque faz parte de uma operação financeira que consta aí nos editais de concursos fiscais. Ok? Vamos então encerrar a primeira aula desse módulo por aqui. Na próxima, nós iniciamos trabalhando contabilização de aplicação com rendimento pré-fixado. Até já!